Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow. We're far from the shallow now. Oh, 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 we're far from the shallow now. É muito bom. Oi. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para ver o agir e o mover de Deus. Como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o temem. É bom demais ver a ação de Deus na vida de vocês, gerando a restauração, apesar de todas as lutas e desafios pelos quais vocês passaram e passarão, porque a vida ela é para ser vivida. Eu queria orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês, sobre a família, sobre este casamento. Obrigado, Senhor, pela presença, a tua presença neste local. Nós queremos te agradecer pela vida da Paula e do Alexandre, pedindo que a tua mão de poder continue estendida sobre a vida deles, trazendo paz, segurança, orientação, proteção e a tua provisão. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quem diria, né, se conheceram já desde a adolescência, mas não rolou nada, passa o tempo e se reencontram em 2001 no espadim do Alexandre, do bombeiro, ela já dentista, tenente, tinha que bater continência para ela, não é isso? E aí o cara simula, né, bateu o olho nela, o coração bateu forte, aí o cara simula uma dor de dente, precisa ir na dentista, mas tem que ser aquela, né?
E aí ele vai lá com essa desculpa, deu logo um somebody love, falou: "Vamos para o cinema". Foi para o cinema, mas aí o cara pega, vai para o cinema e vai comer um sanduíche no AMPM, né, mano. Aí não rolou. A Paula, um padrão, a régua um pouco mais alta, né, falou assim: "Aí também não rola". Ficou um tempo aí, deu um vapor no menino, convidou uma segunda vez para sair, aí você também foi abusada demais, né? Levar o cara no sushi lá do Pedra de Itaúna, pediu o barco de salmão mais caro que tem, né? Aí também maltratou aí o menino, né? Mas ele foi firme, pegou e bancou a parada, e aí começa o relacionamento deles, né? Casaram em 2005, o ano do nascimento do primeiro filho, Luan, e em 2007 nasceu a Júlia. A realidade é que ninguém aprende a ser marido e ninguém aprende a ser mulher no casamento. Não existe curso que vai ensinar você a ser. E é interessante que Deus, quando fez o primeiro casamento, Deus valoriza muito isso aqui, a família, ele fez no paraíso, no Éden. Ele criou o homem e falou: cara, não tá legal esse cara sozinho, né? E falou assim: vou fazer uma pessoa, uma companheira. E fez a mulher, e ali acontece o primeiro casamento, e muito interessante que Deus fala para eles assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirão um ao outro, serão os dois uma só carne. E interessante porque nem Adão nem Eva tinham pais. Mas boa parte dos problemas de casamento as pessoas trazem para dentro aquilo que viram dentro de suas casas e às vezes até o pior. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. E aí, entre vindas e vindas, a história de vocês é uma história de romance do Netflix, né? Romance e drama, né? As duas coisas caminhando junto e a vida funciona desse jeito. Então, ajustando o casamento, vendo coisas, né? E a gente, às vezes, dentro de casa, eu cheguei a essa conclusão recentemente, a gente é a nossa pior versão. Porque quando a gente está com os outros, somos simpáticos, somos alegres, os filhos dos outros, a gente é super cordial, a pessoa quebra um negócio que você gosta, você fala tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se fosse um filho ou esposa, o tempo fechava. É muito interessante que tinha que ser exatamente o contrário, né? A gente tem que ser a nossa melhor versão dentro de casa, né? E esse foi o desafio pelo qual vocês passaram. Né? Então, a Paula, às vezes, insegura, saiu de casa umas 3 vezes, né? Então vai para cá, vai para lá, e aí o Alexandre também ficou aqui esculhambado, e aí falou: cara, vou me divorciar. Se divorciaram, mas sempre com aquela esperança de que o amor de vocês falava mais alto. E essa expectativa desse retorno, ele iria acontecer, né? Então, caminharam entre idas e vindas, né? Deus então prepara tudo para que em fevereiro, no ano de 2024, o Alexandre pediu para jantar com ela, e aí o cara, né, já conhece, pá, já preparou tudo, já falou para a filha: pega logo a aliança dela que eu já vou dar o armlock, vou dar o mata-leão, não é isso? Vai ser hoje. E desde o dia 20 de fevereiro de 2024 voltaram, não se separaram mais. E a maturidade ensina a gente a aprender a nos relacionar. E mais do que isso, é para Deus restaurar. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Então vocês têm tudo para que a partir de hoje sejam os melhores dias da vida de vocês. Família é um presente de Deus, uma dádiva. Não tem lugar melhor do que família, coisa melhor do que o casamento. E a gente precisa usufruir isso, nessa restauração que Deus realizou na vida de vocês nesses 20 anos, segundo a Paula, 16, segundo o Alexandre, não é isso? Mas o importante é repleto da presença de Deus, né? Então a Paula diz: quando o amor vem da alma, esse nó ele nunca desata, né? E nada pode, como diz Paulo, apagar esse amor. Isaías 41:20 diz assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Vocês perderam o controle do casamento de vocês. Deus não. E às vezes Deus precisa levar a gente para o deserto. Fica a dica aí para quem quiser conhecer a igreja. Amanhã eu vou pregar sobre por que pessoas boas passam por situações ruins, que é a pergunta de todo mundo, né? Então, por quê? Eu sou uma pessoa tão boa, faço bem, por que determinada coisa acontece e chega até a nossa vida? Às vezes é para a gente entender que existe um ser superior que vai cuidar da gente. Deus, a especialidade dele é reverter toda e qualquer situação. E o texto que eu quero deixar para vocês é de Ageu,
quando o povo foi levado cativo para a Babilônia 70 anos, Nabucodonosor, rei da Mesopotâmia, Babilônia, Caldeia, destruiu o templo. O templo estava destruído, e o primeiro templo que Salomão fez, parede era de ouro, era um esculacho, o negócio era bonito toda a vida. E o templo, aquele templo, estava assim carcomido, todo queimado, os troços meio estranhos. E aí Deus manda dizer que ele não está preocupado com isso. E ele diz para vocês hoje: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse momento de vocês agora, né, deste segundo casamento de vocês, será melhor, maior do que o primeiro. Paulo nos dá alguns conselhos, né, em 1 Coríntios 13:4, falando sobre o amor. E aí, o problema é que a gente sabe o que deve ser feito, mas não faz, né? Paulo mesmo fala: o bem que eu quero fazer eu não consigo, né? E o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já realizei. Ele fala o seguinte, fica a dica, ó: quem ama é paciente, bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança e paciência. E diz o apóstolo, porque o amor é eterno. Alguns conselhos que eu quero dar para vocês de um bom velhinho, né? Estou fazendo 60 anos, sou casado há 40 anos, vou fazer esse ano, né? Então, pai de 3 filhos, avô de 8 netos. Lá em casa eu cresci em multiplicar, eles levaram muito a sério essa parte, né? Então, quando reúne, vai ser formação de quadrilha, vai ser uma guerra, né? Que tem lá em casa. Primeiro conselho é paciência. Às vezes, você ter paciência com a pessoa que pega, uma pessoa que entrou no consultório, um subordinado, um cara, você tem que ter uma paciência danada, multiplica por 10 aquilo que você precisa ter dentro de casa. É a arte de saber esperar, falar na hora certa, sabe? É a arte de saber ceder. Você sabe que ela está num dia ruim, pô, e se eu chegar e tocar nesse assunto, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o nome disso é sabedoria, você sempre falar as coisas certas na hora certa. Segundo, essa questão do orgulho e vaidade. O mundo de hoje deturpou os valores, né? Porque orgulho não levanta ninguém, orgulho derruba, né? Então eu não vou pedir perdão por causa do orgulho, não, eu não vou me humilhar. Cara, Jesus disse que os humildes serão exaltados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso, é apreciação. Jamais economizem palavras que podem mudar o rumo. Palavras como eu te amo, você é importante para mim, sabe? Me perdoa, me desculpe. Palavras que vão mudar o rumo do relacionamento. Está indo por um caminho ruim, e palavras como essa têm o poder de trazer de volta à normalidade, um choque de gestão, e aí as coisas acontecem. Nunca perca a calma, sabe? É essa paciência, essa arte de saber esperar, saber falar as coisas no tempo certo. Perseverar, né? Que é o que vocês fizeram e estão dando uma demonstração para a gente hoje. Porque diz o texto: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé de que Deus pode reverter qualquer situação com esperança e paciência. E o meu desejo é que Deus assuma o controle dessa nova jornada na vida de vocês. E o meu desejo principal é como o texto que cita, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, a galera queria botar ele para ser um rei político. Jesus entra num barco e fala: cara, vamos sair fora. Ele sai, e aí ele vai num monte e fala: eu vou subir para orar sozinho. Os discípulos estão ali, Pedro era pescador, André era pescador, falou: vamos dar uma pescadinha. Eles foram dar uma pescada, o Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, é um panelão, então ninguém, a pessoa mais experiente, não consegue prever uma tempestade. Então o texto diz assim: de repente, surge uma tempestade. Pegou Pedro, era um pescador experiente, Pedro tinha mais de 60 anos, provavelmente, segundo a teologia, e pegou de surpresa. Então não deu para sair fora, encostar, né? Então chegando. E Jesus, que tirou um tempo para orar com Deus Pai, ele está com um olho no céu, mas está com um olho na terra. Deus não tira os olhos de vocês, viu? Ele está olhando a luta pela qual vocês passam. E aí a Bíblia diz que os discípulos remaram por 6 quilômetros remando, e não conseguiram sair do lugar. Jesus interrompe o seu momento com Deus Pai e vai na direção dos seus discípulos. Ele não podia chamar um barco, pedir uma ajuda, ele é o Criador dos céus e da terra, ele vai andando por sobre as águas.
Então, provavelmente, Jesus devia estar brilhando, alguma coisa assim, que a galera viu e falou, cara, é um fantasma, né? E aí Pedro, assustado, pega e aí começa a gritar e Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor, então me leva até aí. E Jesus falou, vem. E Pedro foi andando por sobre as águas e vai chegando até perto de Jesus. Mas a Bíblia diz que, de novo, de repente, porque de repente chega na nossa vida. De repente, um exame que você fez não teve um resultado legal. De repente, aquilo no trabalho que você tinha expectativa não aconteceu. Então, de repente, chegou a tempestade. De repente, Pedro está andando nas águas e ele percebe os ventos laterais, a Bíblia diz. Começa a bater um vento, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a circunstância. Ele começa a olhar para o vento, para a água, para o mar, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. O Novo Testamento foi escrito no grego, e a palavra mergulhar no grego significa uma imersão lenta, não foi um mergulho numa piscina. É como se o mar da Galileia virasse um pudim, né, uma gelatina, e ele vai começando a afundar devagarzinho. Pedro era um grande nadador, segundo a própria Bíblia. João capítulo 21 diz que quando ele viu Jesus ressurreto na praia, 100 metros de distância, ele mergulhou de túnica, uma roupa como essa, e saiu nadando. E chegou até Jesus. Então, não seria a primeira vez que Pedro enfrentaria uma tempestade, não seria a primeira vez que ele teria que se salvar, segurar num barco, pedir uma boia da época, uma corda, alguma coisa assim, mas ele estava diante de Jesus. Aí Pedro fez o certo, que é o que vocês devem fazer a vida inteira. Ele tira os olhos da circunstância e volta os seus olhos para Jesus. E ele fala, Senhor, salva-me. O legal é que Jesus poderia dizer assim, agora vai ficar um pouco aí para deixar de ser otário, tá vendo? Você ficou aí com o negócio, agora vai beber um pouco d'água. Não, a Bíblia diz que Jesus imediatamente segurou na mão de Pedro, trouxe Pedro à normalidade. E muito interessante porque Jesus passou por duas tempestades. Numa ele estava dormindo, ele repreende a tempestade e a tempestade para. Mas nesse texto, a tempestade só acabou quando Jesus colocou os dois pés no barco. Na hora que ele bota os dois pés no barco, e a minha oração é que Jesus coloque os dois pés no barco do casamento de vocês, para que tudo possa acontecer debaixo da vontade dele. Eu pergunto a você, Alexandre, se você recebe a Paula como sua legítima esposa para viverem unidos conforme a ordenança de Deus. Você irá cuidar dela, liberando cartão de crédito, cheque especial. Brincadeira. Consolando e amando em todas as circunstâncias, renunciando todas as demais, te conservarás somente para ela enquanto os dois viverem? Fala para ela, não fala para mim. É isso, é. Aí depois fala, eu falei para ele, não falei para você, né? Tô ligado. Paula, você recebe Alexandre como seu legítimo esposo para viverem unidos conforme a ordenança de Deus, prometendo não estourar o cartão de crédito, a gente dá e tira, né? Então, você irá cuidar dele consolando e amando em todas as circunstâncias, renunciando todos os demais, te conservarás somente para ele enquanto os dois viverem? Então, como penhor dos votos, tendes as alianças? Sem jeito com isso aqui. Quer dar um help aqui? Pode dar. Estou segurando o microfone. Não quer não. Peraí, deixa eu fazer. Ele deu nó aí. Fui eu que dei laço. Eu vou aí. Isso pra mim é fácil. Conseguiu? Vou puxar. Isso. Puxa, tenta aí. Desacha esse nó. Pega uma tesourinha, tesourinha. Tesoura, por favor. Deixa eu tirar, peraí. Não vai sair mais não. É que eu não tenho unha. Eu só podia facilitar também, né? A mão não, aperta a mão não. Ai, vai voar. Vai voar. Não vai sair não. Tem que arrumar a tesourinha. Aí. Obrigado. Aí. Pastor é sem jeito a beça, né? Dedo grosso aqui para conseguir
tirar as coisas. Bom, eu queria passar aqui para você, Alexandre, a aliança da Paula, e que você repetisse aqui o que eu vou falar. Eu, Alexandre, recebo a você, Paula, recebo a você, Paula, como minha legítima esposa, para para ter-te e conservar-te, e conservar-te desde hoje e para sempre. e para sempre. Desde o primeiro dia que eu te vi, Desde o primeiro dia que eu te vi, meu coração bateu forte. meu coração bateu forte. E hoje, ele bate mais forte. ele bate mais forte ainda. Eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que eu te amo E eu vou cuidar de você. e eu vou cuidar de você. Amém. Pode botar. Isso, pode dar um beijinho na noiva que o pastor é maneiro. Aqui. Eu, Paula, Recebo a você, Alexandre, recebo você, Alexandre, como meu legítimo esposo, como meu legítimo esposo, para ter-te e conservar-te, desde hoje e para sempre. Eu sempre soube que você é o homem da minha vida, vida, que Deus me deu. Eu quero caminhar com você E eu quero caminhar com você pelo resto da minha vida. pelo resto da minha vida. Amém. Que essas alianças sejam o símbolo de pureza, constância e verdadeiro amor entre vocês e um sinal dos votos que vocês aqui pronunciaram. Quero convidar os amigos que fiquem de pé nesse momento. Nós vamos encerrar essa cerimônia. Oi. Ah, cadê a Júlia? Vem cá, Julinha. O telefone dela, da Júlia. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar umas coisinhas aqui que eu queria ter dito para meus pais. Estamos aqui hoje comemorando uma das maiores felicidades do meu coração. Estamos presentes diante de um dia que ocorreu um milagre, que não é comum nos dias de hoje, onde um casal perdido há um tempo se reencontra e se reapaixona de novo. Eu lembro da vez que meu pai estava na sala, na Casa da Barra, todo folgado como sempre, e faz uma ligação. E liga chamando uma mulher para jantar. E eu já saí do meu quarto correndo, querendo saber quem era a mulher que ele estava chamando para jantar. Fui até ele e ele falando todo com graça no telefone. Até eu descobri no final da ligação que era minha mãe. Eles marcando para jantar e ela aceitou. Desde aquele dia eu não consegui dormir. Foi um sentimento que não deixa ninguém dormir. E estamos aqui hoje. Quando ele terminou a ligação, ele falou que estava falando com ela. E nesse momento eu já sabia que ia acontecer algo bem gratificante na nossa família e que iríamos voltar desde antes da nossa história ter se encerrado. É isso. Amém, viu? Eu não precisava nem ter feito a cerimônia, ela podia fazer, viu? Palavras lindas que você disse, né? E como filho a gente entende isso, né? Não existe coisa amor entre os seus pais. E assim como nós começamos a cerimônia, a gente vai encerrar. Quero convidar você que está aqui hoje, independentemente do seu credo e da sua religião, mas se você deseja e torce para que eles sejam profundamente abençoados daqui para frente, quero convidar você a estender a sua mão para cá e juntos nós estaremos dizendo, Paula e Alexandre, nós pedimos que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e contemplarmos com os nossos olhos o teu feito sobre a vida deste casal e desta família.
Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar os dois pés no barco dessa família, cuidando deles, livrando-os de todo mal e todo perigo. Acampa os teus anjos ao redor, que eles sejam profundamente abençoados por ti. Esse é o nosso desejo, como ministro religioso, como amigos, como parentes. Aqui nessa tarde, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Porquanto, de livre e espontânea vontade, você, Alexandre, e você, Paulo, haveis consentido e unir-vos em santo matrimônio, e haveis declarado isso diante de Deus e dessas testemunhas, e com este propósito haveis dado e empenhado reciprocamente vossa fé, pela união das vossas mãos e entrega recíproca das alianças, eu, Pedro Luiz Barreto Lito Pinchuk, ministro do Evangelho, vos declaro diante de Deus, marido e mulher, invocando sob este ato a aprovação misericordiosa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Alexandre, pode beijar a noiva, mas agora hollywoodiano. Isso. Pronto. Vamos fazer uma selfie aqui, ó. Aqui. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Oh, well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, well, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last.